Olá! Em abril, o Congresso Nacional promulgou emenda à Constituição que ampliou o direito dos trabalhadores domésticos. Mas para que todos esses direitos possam valer, é preciso aprovar lei para regulamentá-los. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Romero Jucá. Ele que relatou a proposta de emenda à Constituição e agora relata essa lei, esse projeto de lei, não é isso, senador? Nós estamos regulamentando a emenda à Constituição. A emenda à Constituição foi uma grande conquista do povo brasileiro e em especial dos empregados domésticos que não tinham os mesmos direitos dos outros trabalhadores. A emenda constitucional equiparou esses direitos e agora nós temos a tarefa de equilibrar e fazer uma lei com que os empregados domésticos tenham todos esses direitos assegurados e os empregadores tenham a condição de cumprir esses direitos, ou seja, tem a condição de capacidade de pagamento e também de burocracia, de viabilizar essa operação, porque é importante lembrar que quando uma empresa contrata um trabalhador, essa empresa tem departamento de pessoal, tem contador, né, tem todo um aparato financeiro, jurídico, exatamente, que controla essa relação. A dona de casa, a família, não é uma empresa. Então você não pode criar um tipo de obrigação que amanhã a família não possa cumprir, porque você vai estar comprometendo a família e também o empregado doméstico. Porque se for muito complicado contratar um empregado doméstico, termina havendo demissão. E não é isso que a gente quer. E a família também não tem fins lucrativos, ela não é uma empresa, né, senador? Não tem como ir buscar mais recursos. Normalmente, o orçamento da família vive na ponta do lápis. Exatamente. Né? Muitas vezes entrando no cheque especial, entrando no cartão de crédito. Então, a gente não pode criar uma cobrança maior do que a capacidade de pagamento da média da família brasileira, sob pena também de levar à demissão desses trabalhadores. Senador, como a casa também é um outro ambiente de trabalho diferente de uma empresa, questões relacionadas à jornada de trabalho geram muitas dúvidas. Por exemplo, quando você tem um caso onde a casa tem uma empregada doméstica, tem uma babá que cuide de filhos. Esses filhos passam um período em escola, longe da casa. Como é que você faz o cálculo? O que está previsto para poder fazer o cálculo de situações tão diferentes do que acontece numa empresa? Vamos lá. Primeiro dizer o seguinte. O trabalho doméstico é um trabalho diferente do trabalho numa empresa, qualquer outro tipo de trabalho. Tem peculiaridades, tem diferenças que são muito grandes. Né? O trabalhador doméstico é como uma função de confiança quase. Na verdade é alguém que está dentro da nossa casa, que vive junto com a nossa vida, né? Que está ali numa relação muito próxima, normalmente tem a chave da casa, então é uma pessoa diferenciada. E esse trabalho também é diferenciado. Então nós criamos uma sistemática que vai facilitar essa relação. A primeira coisa, as situações que não forem normais precisam estar registradas no contrato de trabalho que deve ocorrer entre o empregador e o empregado. Por exemplo, alguém que dorme na casa. É importante que esteja isso no contrato de trabalho. Por quê? Para que amanhã isso não conte como hora extra, que a pessoa está dormindo ou está passando o domingo na casa, na própria folga. Né? Então, nós criamos o banco de horas, que vai poder compatibilizar, vai poder fazer um acordo e trabalhar mais um dia, folgar um outro dia, exatamente para compensar esses horários diferenciados que você tem no trabalho doméstico. O senhor acha importante ter algum controle diário de carga de jornada de trabalho ou esse contrato de trabalho já é o suficiente para resguardar essa relação? É importante ter o contrato de trabalho e a lei está dizendo que é obrigatório ter o controle de ponto. Exatamente para anotar o que é hora extra, o que é adicional noturno, o que é compensação, porque é sempre bom lembrar que essa relação trabalhista pode terminar na justiça. E na hora que terminar na justiça, se não houver uma folha de ponto, se não houver um registro de ponto, ou um relógio de ponto, algum tipo de instrumento que marque os horários, isso vai terminar criando uma situação que pode embaraçar a própria família. Né? Porque a empregada ou o empregado pode chamar uma testemunha. A testemunha pode dizer que a pessoa trabalhava aos domingos ou trabalhava até tarde da noite. Se não houver uma folha de ponto que comprove o contrário, poderá essa família se prejudicar. Então é muito importante
para os dois lados se defenderem, para os dois lados terem os seus direitos justamente reconhecidos, é muito importante ter esse registro de ponto. Isso mesmo antes desse projeto de lei aprovado. Desde a promulgação, é importante que esse controle de jornada já esteja sendo feito? Na verdade, isso deveria ter sido feito até anteriormente, né? Porque o registro no INSS, na Previdência Social do trabalhador, ele já é anterior à emenda constitucional. Agora nós estamos estendendo outros direitos. Então, a partir de agora, quem não fazia, é importante fazer, né? Nós estamos, inclusive, no sistema simplificado que nós estamos criando, no Super Simples Doméstico, que vai ser um site na Receita Federal, que o empregador vai poder se cadastrar, vai poder cadastrar o nome dos empregados, o salário, e ao cadastrar o salário, automaticamente, no mês, vai se ter o cálculo do que é imposto, do que é INSS, quais são as obrigações de FGTS a serem pagos. Tudo vai ser automatizado. Tudo vai ser automatizado. E isso vai gerar uma guia única com um código de barras que vai poder ser pago em qualquer lugar, lotérica, em qualquer canto. Já viabilizou isso. Mas, o que eu estava dizendo, esse sistema vai colocar à disposição também da família, do empregador doméstico, um sistema de controle de horário e de banco de horas. Então vai ser um aplicativo que as pessoas vão poder utilizar também se quiserem, não é obrigatório. Aliás, nada disso é obrigatório, né? Mas não é obrigatório, eu digo, usar o Super Simples. Se quiser pagar de outra forma, vai poder pagar, mas vai ser mais complicado. Com certeza. Né? Então, vai haver um aplicativo que vai dar a condição de fazer também o controle de horário, o controle de ponto. Portanto, vai ajudar as famílias a terem esse entendimento e a acompanharem todo esse trabalho. Essa questão jornada de trabalho, hora extra, é o que impacta no primeiro momento, o que mais gera dúvida. Mas tem outros direitos que foram previstos nessa emenda à Constituição que pouco se ouve falar. Por exemplo, quando a gente fala de salário família, auxílio creche, vai ser viável para o empregador, para uma família arcar com esse tipo de problema? O salário família, ele é pago, ou será pago, o empregador doméstico, como é pago a todos os trabalhadores, mas ele vai poder ser deduzido do valor do INSS do empregador. Então, isso é uma dedução. O auxílio creche não está regulamentado para nenhuma profissão. Então, não é uma obrigação que o empregador doméstico vai ter que fazer. Na verdade, a obrigação de fornecer creche hoje é do poder público. É do Estado, do município ou do governo federal. Portanto, não há esse tipo de cobrança. Uma coisa muito importante que a gente conseguiu fazer na nossa proposta foi acabar com aquele susto que era a multa do FGTS de 40%. Realmente. Né? Isso era uma coisa que assustava as famílias. Muito. Então a gente conseguiu fazer um mecanismo diferindo essa multa, ou seja, parcelando já essa multa, como se fosse um seguro de 3,2% referente ao FGTS complementar. Isso nós estamos abatendo do INSS, portanto não vai ser um acréscimo a mais para o empregador. E quando o empregado for demitido, se foi emitido sem justa causa, se ele foi demitido sem justa causa, ele recebe esse dinheiro que vai estar lá depositado. Se ele for demitido por justa causa ou ele pedir demissão ou abandono de emprego, esse dinheiro voltará para o patrão. Certo. Portanto, e não haverá a multa em tese de 40% cobrado num determinado momento, porque eu me preocupava muito em impactar um orçamento familiar num determinado momento, numa demissão, com uma multa de 40% do saldo do FGTS atualizado. Isso Realmente seria algo extremamente preocupante para algumas famílias que têm empregado já há muito tempo. Outra coisa importante que a gente fez foi criar um parcelamento para aquele patrão que tem o seu empregado já registrado no INSS e está devendo ou quer reconhecer para trás um tempo de trabalho que o empregado trabalhou e não está registrado. Se ele fosse agora registrar, ele iria pagar multa, ele iria pagar juros, ia pagar uns encargos, uma série de questões que levaria a um valor muito alto. Nós estamos zerando isso, estamos parcelando. Então, aquele empregador que tem, por exemplo, um empregado há 2, 3, 5, 10 anos, trabalhando sem o registro da carteira, se quiser registrar com data atrasada, não vai pagar multa, não vai pagar encargos, vai pagar 50% do juro e vai poder pagar em 10 anos esse parcelamento. Portanto, vai poder fazer justiça ao seu empregado sem pesar muito no orçamento familiar também. Então, foi
um mecanismo a mais que nós colocamos na proposta que visa beneficiar tanto os empregados quanto os empregadores. Auxílio em caso de acidente de trabalho, auxílio-desemprego já não são de responsabilidade do empregador? Não são de responsabilidade do empregador, isso o INSS vai cobrir e esse é um direito que está assegurado a todos os trabalhadores, inclusive agora aos trabalhadores domésticos também. Senador, esse projeto que o senhor relata, ele vem de uma proposta do Executivo? Essa da regulamentação? Não, na verdade, a emenda constitucional foi aprovada aqui no Congresso, oriundo de uma proposta do deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, portanto, teve origem no Congresso, foi aprovado. Essa comissão mista de senadores e deputados que regulamenta a Constituição, formada pelo presidente Renan Calheiros e pelo presidente Henrique Eduardo Alves, entendeu que essa regulamentação era prioritário e nós puxamos isso para fazer a regulamentação. O Executivo, eu me reuni com o ministro do Trabalho, eu me reuni com a ministra da Casa Civil, eu me reuni com vários ministérios da Fazenda, com vários setores, com a Caixa Econômica, e o governo federal encaminhou, e eu recebi inclusive das mãos da presidenta Dilma, encaminhou propostas e sugestões para serem acrescidos à nossa proposta que estávamos discutindo aqui. Portanto, eu queria até registrar que foi um gesto de respeito e de atenção da presidenta Dilma com o trabalho que já estava sendo feito no Congresso, porque em vez de mandar um projeto novo, a presidenta Dilma entendeu que nós já estávamos avançando e encaminhou, entregou pessoalmente a mim e ao deputado Cândido Vacareza, que é o presidente da comissão, nessa comissão mista, entregou as contribuições do Executivo, do governo federal, para que a gente pudesse discutir e pudesse inserir na nossa proposta. Portanto, há uma parceria, há um entendimento entre Congresso e Executivo para a confecção desse projeto, que é um projeto muito importante. Nós queremos pacificar a relação entre empregador doméstico e empregado doméstico. Essa é uma relação importante para a sociedade brasileira, para as famílias brasileiras, e não pode haver dúvida, né? Tinha muita gente pensando, não, acho que eu vou demitir minha empregada porque eu não vou poder pagar. A gente pede que não faça isso, que aguarde a regulamentação, porque vai ser plenamente suportável esses encargos e é importante fortalecer o trabalho e o emprego doméstico. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horma e se você quiser entrar em contato conosco, acesse 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.